Então, pessoa, cá estou eu discutindo, aula sim, aula também, sobre os limites da liberdade e como liberdade pode ser o ingrediente fatal para a brutalidade. Isso tem entrecortado milhares de discussões por aqui, de pautas mais populares como bullying, até realidades mais pesadas como os limites do humor ou a própria cultura do cancelamento, que são temas bastante complexos e indefinidos dentro do espaço virtual hoje, não é? Pois bem, eu acredito que uma das teses mais marcantes para discutir isso, das últimas que eu venho levantando, é uma que cruza um pouquinho de Kant com um pouquinho de Anthony Burgess. Explico. Eu me refiro ao conceito de mal radical que Immanuel Kant desenvolveu 400 mil séculos atrás, é velho com força. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Em relação ao Laranja Mecânica, obra do Anthony Burgess, esse aqui, dos anos 70, bonitinho, que foi inclusive eternizado para o cinema nas mãos do Stanley Kubrick, gerando um dos filmes cult mais aclamados da história do cinema. Graças a Deus. Da mesma forma que talvez tenha sido um dos mais proibidos e cortados desde o seu lançamento. Tal é o peso do que ele mostra ali, adaptando da obra do Anthony Burgess, né? Pretty well, little brother. Pretty well. There was me, that is Alex, and my three droogs. That is Pete, Georgie, and Dim. Go on, do me in your course. He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. Então, a abordagem dos dois, né, tanto do Kant lá em 1800 Guaraná de Rolha, quanto do Anthony Burgess, converge para um ponto em comum com o qual nós convivemos todos os dias. Que ponto em comum é esse? Kant mencionava que o exercício da liberdade talvez seja um dos mais perigosos e fatais para a vida em sociedade. Se a liberdade é exercida sem controle, ou sem muita orientação ou dimensão do impacto que ela pode produzir, é bem possível que com o passar do tempo, passo por passo, ação por ação escolhida sem muito controle ou de forma aleatória, conduza qualquer indivíduo à brutalidade. Ou pode transformar qualquer indivíduo num ser descomunalmente violento sem que ele se dê conta disso. E isso é um ponto muito importante para nós, até porque nós mesmos temos ápices de violência, de brutalidade, sem que muitas das vezes nós consigamos perceber isso. Às vezes as pessoas dizem para nós, né, que nós fomos meio escrotos aí uma vez ou outra, mas nós mesmos não percebemos isso. Que a gente pulou o corguinho de ré, né, deu bobeira, não podia ter agido dessa ou daquela forma, e nós nem nos demos conta de que fizemos errado. Às vezes nós soltamos a velha desculpa esfarrapada de que nós não tínhamos a intenção, mas a ação foi violenta, a ação foi brutal e nós nem nos demos conta disso. Caracas. Por que isso ocorreu? Porque a ação brutal ela não é uma escolha deliberada da noite para o dia. Nós não nos tornamos violentos, conscientes disso, na maioria dos casos, né? Nós nos tornamos brutais, violentos, agressivos, simplesmente dentro do que a gente acha que é liberdade, da expressão dessa liberdade orientada única e exclusivamente pela nossa intuição. Até onde eu vou? Até onde eu me senti confortável indo. O que eu posso comentar nas fotos e nos vídeos dos outros? O que eu me senti confortável comentando, né? O que eu suponho engraçado, o que as outras pessoas muitas das vezes dão risada, o que me dá visibilidade, e nós não medimos que isso pode ter impactos. Ou que o impacto, por exemplo, para a pessoa que recebe o comentário, que ouve o que nós estamos dizendo, ou que vive o impacto das nossas ações, nós não imaginamos que isso possa ser extremamente violento para ela, ou para um grupo todo.
porque isso nasceu do exercício da nossa liberdade. E nós vivemos uma época em que, infelizmente, esse exercício da liberdade tem sido cada vez mais defendido por uma distorção do que é democracia. Porque, sim, liberdade está prevista como direito fundamental na Constituição brasileira, artigo 5º da Constituição. Só que é uma liberdade contida, né, pela liberdade do outro. É quase a mesma coisa do princípio do dano do Stuart Mill. A sua liberdade pode ir até onde vai a liberdade do outro, mas para a maioria não. Vive numa democracia, é livre para fazer o que bem entende e não percebe que pode haver fronteiras, que existem inúmeras fronteiras e que todas as pessoas que estão à nossa volta são uma fronteira. Ou seja, eu não posso falar o que eu penso, eu não posso agir da forma como a minha intuição manda, eu não sou dono das minhas escolhas. Dentro de um meio social complexo e diverso, eu respondo ao meio e eu preciso limitar as minhas ações por esse meio. No entanto, quase tudo que a gente vê de hate, das inúmeras fobias dentro dos movimentos sociais, né? Homofobia, transfobia, agefobia, todas as outras, body shaming, tudo que você vê como problema é a extrapolação dessa fronteira. É o exercício dessa suposta liberdade progressiva, intuitiva, culminando na brutalidade, na violência extrema. E para mim, francamente, na literatura e no cinema, ninguém conseguiu ilustrar isso de uma maneira mais genial do que o Anthony Burgess e a adaptação depois para o cinema, como foi feita. Foi extraordinário, porque a visão ali do Alex com a gangue dele é exatamente essa que nós vemos hoje por toda parte, principalmente dessas polarizações absurdas que a gente vê nesse país, de grupos que são violentos na ação absoluta, mas que não conseguem perceber em si mesmos a violência ou a brutalidade. Para eles é diversão. Para eles é a vivência da juventude. Para eles é a possibilidade de se fazer o que quiser dentro de uma sociedade que se diz livre e que apoia a liberdade dos seus jovens. Então, ali o tempo todo, o Alex, que é a figura central da produção do Anthony Burgess e que aparece de uma forma quase psicótica dentro da adaptação do Stanley Kubrick, é divertido para ele. Ele está vivendo ali o ápice do seu momento, está curtindo a vida doidado. Isso, por exemplo, enquanto ele estupra uma mulher ao som de... qual era mesmo a musiquinha? Do Cantando na Chuva? Eu me esqueci o nome da música, mas é a mesma do filme de Cantando na Chuva. Tá super divertido, espancando o marido, estuprando a mulher. Tá lindo para ele, porque para ele é o exercício da liberdade. Oriundo de outras ações ali anteriores a essa, que já foram normalizando esse comportamento de liberdades que já tinham sido exercidas antes, sem reprimenda. Não houve reprimenda, não houve controle nem orientação. Foi evoluindo, ao ponto disso ser considerado para ele normal. É a mesma coisa quando ele espanca um bêbado até a morte na rua. É a mesma coisa ali quando ele machuca, maltrata os próprios amigos que o seguem nessas loucuras todas. É quando ele quase coloca todos à morte numa corrida de carro. Enfim, não existe para ele a percepção da fronteira que passou, né? Mas isso é muito absurdo para a realidade brasileira. Jura? Você jura que isso é fantasia? Você já leu o noticiário hoje? O do mês passado? Do ano passado? Da década que passou? Nós vemos contextos quase idênticos o tempo todo. Eu me lembro sempre do assassinato do Galdino Pataxó, em 1994, que para mim é um dos casos mais notórios de a vida imita a arte. Galdino Pataxó
era um indígena que estava dormindo num ponto de ônibus em Brasília. Passou um grupo de playboyzinhos, né? Na onda da diversão, vindo sei lá de onde, indo para sei lá o que, e puseram fogo no cobertor dele. Ele foi morto queimado. E para eles era diversão. Disseram, quando foram autuados, que não sabiam que era um indígena, acharam que era um morador de rua. Agora me conta, se isso diminui o peso da ação. Para eles era normal, era curtição. Ver uma pessoa sendo queimada. No exercício da liberdade sem repreensão, que se seguiu ali nesse mal radical, como Kant menciona, sem que houvesse a percepção da brutalidade. E você vê casos e mais casos transbordando todos os dias, sem que você note que isso seja simplesmente fruto de uma liberdade descontrolada, não orientada. Mas Alex é um psicopata. Nem dá para considerar, porque o personagem é visivelmente um psicopata. Um sociopata, se você preferir. Olha, se você disser que Alex, na obra Laranja Mecânica, é um sociopata por matar, espancar e estuprar, você precisa dizer que uma parcela muito grande da população sofre de sociopatia e precisaria estar internada, né? Você vai se transformar no alienista de Machado de Assis? Porque na tentativa de colocar todo mundo dentro do hospício, você vai precisar se internar e liberar os outros. A porcentagem é grande. Então, o que, na minha visão, é genial na percepção, tanto do Kant quanto nessa releitura do Anthony Burgess e depois do Stanley Kubrick, é a de que atos brutais de magnitudes impensadas surgem de pequenos exercícios de liberdade descontrolados. A semente é muito pequena para atos absurdamente gigantes, né? Toda vez que eu falo disso, eu acabo me recordando também do que nós estudamos a respeito da própria evolução do nazifascismo na Europa no século passado. Também foi assim. Também foi o exercício da liberdade de expressão. O Partido Nazista surgiu na Alemanha como um exercício da liberdade de expressão de quem não concordava com a lógica do modelo político daquele período. E aos poucos essa liberdade de expressão se tornou um movimento político significativo. Aos poucos, o movimento significativo dentro da política alemã se tornou uma aversão a povos judeus, a povos negros, a povos homossexuais, e simplesmente porque eu não gosto, eu tenho o direito de não gostar. Exercício da liberdade. Esse exercício da liberdade acabou permitindo que o Partido Nazista começasse a segregar judeus, negros, gays e qualquer outra minoria para bairros e localidades que não se misturassem ao povo ariano. A gente tem liberdade para fazer isso. Dessa liberdade surgem os campos de concentração, onde nós podemos levar essas pessoas para viver longe da base ariana, para não contaminar a raça pura e superior. Dessa liberdade nasce a possibilidade de exterminar pessoas em câmaras de gás simplesmente porque elas não combinam com a forma como eu penso ou existo no mundo. Por que não? Qual é o mal nisso? Você está entendendo onde eu quero chegar? São ações assim, pequenas, tidas como ingênuas, inocentes, ou uma simples liberdade de expressão, de atitude, de comportamento, que levam a genocídios. Mais ou menos assim. Por isso é genial. Por isso todo pequeno, mínimo, ínfimo ato de violência deve ser tratado com extremo cuidado e com toda a atenção. Porque uma semente do mal pode se tornar um ato brutal dentro de pouquíssimo tempo. Recentemente, por exemplo, viralizaram nas redes, não sei em que momento você vai acompanhar essa aula, mas com certeza o hype já vai ter passado, mas o fato é marcante para mim, de professores sendo
muito agressivos com alunos em sala de aula, xingando alunos e recriminando com palavrões, com tapas na mesa, com dedos na cara e tudo mais. E houve uma avalanche de pessoas apoiando, dizendo: é isso aí mesmo, o professor sofre muito, tá cuidando de filho dos outros, tem que educar filho dos outros, tem que agir com postura firme mesmo. A única coisa que eu consegui ver foi pânico, medo, horror a isso, porque é de um ato pequeno assim, que você cria a possibilidade de alunos serem espancados em sala de aula. É de um ato pequeno assim, que você cria a possibilidade de um aluno replicar essa postura com os colegas, ou criar uma reprimenda aos professores. É de uma postura assim que você cria a cultura escolar da violência, que já existe pelo bullying, que já existe desde séculos e séculos, com palmatórias e outros métodos de tortura. É assim que você normaliza a violência. É assim que você transforma a escola num centro de disseminação de posturas violentas, a ponto de considerar que a vida de um professor é tão descartável quanto a de uma barata. E que assim como eles agridem, eles também podem ser agredidos, por que não? Direitos iguais, exercício da liberdade. É assim que você cria um país de pessoas extremamente violentas e sem percepção do mal que produzem. Sociopatia? Tem certeza? Então, essa base que eu deixo aí para você pensar. Assista Laranja Mecânica, compensa, só peço para que você tenha estômago forte, porque é pesado, e tente implementar. Não vou recomendar que leiam a obra do Anthony Burgess, porque ela é muito, mas muito enjoada de entender. Pra você ter uma noção, ao final do livro existe um glossário, tá vendo? Trocentas palavrinhas explicando quais são os neologismos que o autor usa no livro. Ou seja, você tem que ler a obra, mesmo traduzida, seguindo um glossário para você entender o que ele quer dizer. Bem difícil. A leitura é muito pesada, mas o filme é de tirar o fôlego. Na verdade, toda a produção do Stanley Kubrick é de tirar o fôlego. Compensa muito, demais, que você acompanhe. Aí depois você me diz se eu estou fazendo tempestade num copo d'água ou se a tempestade está instaurada e não é percebida até agora, combinado? Pretty well, little brother. Pretty well. There was me, that is Alex, and my 3 droogs, that is Pete, Georgie, and Dim. Go on, do me and your cowards. He's enterprising, aggressive, young, bold, vicious. You are to be reformed. What exactly is the treatment here going to be then? Just going to show you some films. But enough of words. Actions speak louder than action now. It's funny how the colours of the real world only seem really real when you video them on a screen.